O desafio de amar. O projeto Desafio de Amar tem o objetivo de fazer com que nós, mulheres, alcancemos um patamar de sabedoria, de entendimento dentro da nossa casa para podermos resolver conflitos e não aumentá-los e não fazer com que a gente acabe, além de não assimilar as coisas, piorando as situações dentro de casa. E hoje nós vamos começar com o texto do projeto, do primeiro capítulo, que se chama O Amor. Nesse primeiro dia nós vamos trabalhar, vamos ver de onde vem a essência do amor, vamos ver o que precisamos trabalhar em nós mesmas, para que esse amor flua dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar com os nossos filhos. O texto começa assim: o amor funciona. O amor é o motivador mais poderoso e tem uma profundidade, um significado bem maior do que a maioria das pessoas pensa. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor. O nosso coração precisa de amor, assim como os nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. O amor é construído sobre dois pilares, que é melhor do que qualquer outra coisa dentro do casamento. E o pilar que define o amor são a paciência e a bondade. Esses são os dois pilares. Todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é aqui que começa o nosso desafio, meninas. Começa com a paciência. O amor vai nos inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando a gente decide ser paciente, quando respondemos de maneira positiva a uma situação negativa, a gente é tardio em se irar com as coisas. A gente vai preferir ter um pavio longo do que se irritar facilmente. Ao invés de sermos impacientes e exigentes, o amor vai nos ajudar a nos acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão no nosso redor. A paciência traz calma, uma calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim faz a gente reagir com raiva, insensatez e de maneira lamentável. E a ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Mas a paciência, esta paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar, ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar as nossas emoções ao invés de permitir que elas nos controlem. É demonstrar discrição ao invés de pagar o mal com o mal. Se o seu marido lhe ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se você respondeu sim a essas duas perguntas, você está espalhando veneno ao invés de remédio. A raiva é causada na maioria das vezes quando um forte desejo por algo é combinado com decepção e tristeza. Aí a gente não consegue o que quer, começa a se irritar por dentro e externa isso para os outros. Muitas vezes a raiva é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas e más.
Por outro lado, a paciência nos torna sábias. Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Em Provérbios 14, verso 29. Assim como a falta de paciência fará da nossa casa uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Também está em Provérbios 15, 18. Frases como essas do livro de Provérbios são princípios claros da aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria e todo casamento precisa dessa combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu marido o direito de ser humano ou à sua esposa o direito de ser humana. A paciência entende o que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que a pessoa precisa para corrigi-lo. A paciência nos capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do nosso relacionamento, ao invés de esgotar com as pressões. Mas o seu cônjuge pode contar com um marido ou com uma esposa paciente? Ela pode ter certeza de que, se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a compreensão do marido ao invés de ouvir um sermão que a fará se sentir uma criança? E ele pode se assegurar que, se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol, não vai ouvir uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo quando chegar em casa? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz da sua casa se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Tenha cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Pouco de nós praticam a paciência de forma adequada, e nenhum de nós a pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial no casamento. Este é um bom ponto de partida para demonstrar o nosso amor verdadeiro. Essa jornada de o desafio de amar é um processo, e a primeira atitude que nós devemos ter é decidir ser paciente. Pense nisso como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. 100 metros rasos, que é rápido, mas uma maratona que no final vai valer a pena você correr cada segundo. Vamos ao desafio de hoje, então. Desafio de hoje. A primeira parte do desafio de hoje é bastante simples. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, na maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Para o próximo dia, então, decida demonstrar paciência e, de modo algum, diga algo negativo ao seu cônjuge. Se a tentação surgir, não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo que venha se arrepender depois. Tenha um caderno com você, anote quando o desafio de hoje estiver completo e responda: aconteceu alguma coisa hoje que lhe deixou com raiva do seu cônjuge? Você foi tentado a ter pensamentos condenáveis e a expressá-lo com palavras? Lembre-se que Tiago disse em Tiago 1, verso 19:
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Bom dia, complete o seu desafio e nos vemos amanhã. Um abraço.